O futebol europeu, como nós conhecemos, acabou. Pois é, meus amigos. A nova European Super League foi anunciada ontem, em um comunicado já tarde da noite na Europa, pelos seus 12 clubes fundadores, com todas as diretrizes e a ideia do campeonato, incluindo datas de realização. Os clubes pertencentes até o momento, os 12 clubes fundadores anunciados, são o Big Six inglês, que se constitui de Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham e Arsenal. Os três principais clubes espanhóis do momento, que são Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, além de três grandes italianos, que são Inter de Milão, Milan e Juventus. Para além desses 12 clubes, há mais três clubes fundadores que já aceitaram participar da liga e que serão anunciados brevemente, compondo um time de 15 fundadores. A liga vão ter 20 participantes, a ideia da liga consiste em ter 20 participantes, sendo 15 fixos e 5 rotativos vindos da A ideia da liga é ter 20 participantes fixos. A liga vai se consistir em 20 participantes divididos em dois grupos de 10. 15 desses participantes vão ser os fundadores e serão fixos, e 5 serão rotativos vindo das ligas domésticas. A liga será constituída por 20 times divididos em dois grupos de 10. 15 desses times são os membros fundadores, que serão fixos, e 5 times serão rotativos vindo ligas domésticas. Isso é bom deixar claro porque, segundo o comunicado da própria Superliga Europeia, ela não está sendo criada para competir com as ligas domésticas. E um fato que mostra isso é que eles querem ocupar as datas da Champions League, as datas de meio de semana e não as de final de semana. Portanto, ainda que haja resistência das ligas domésticas para a criação desse campeonato, eles não queriam comprar essa briga no começo. A grande questão que envolve a criação dessa liga por parte dos clubes é o valor financeiro. Essa competição promete pagar pelo menos 3 vezes mais do que a atual Champions League paga. E mesmo que não tenha direitos de transmissão pagos para os primeiros anos ainda, o banco americano JP Morgan já garantiu a avaliação desses valores para a realização dos primeiros torneios, ok? A UEFA já se posicionou bastante contra isso desde o começo dos rumores, inclusive colocando o nome da FIFA e das federações junto e ameaçando um banimento geral, tanto de competições como dos jogadores com Copas do Mundo, eliminatórias, Eurocopas e continentais, enfim. Mas não vamos pensar aqui também que a UEFA é uma santinha que está querendo apenas prezar pelos bons costumes do futebol europeu, ok? A UEFA é uma entidade que já se mostrou ao longo dos anos, ser muito gananciosa. E a realidade é que isso só toca na ferida da UEFA pelo fato de que os clubes estão tomando o poder da sua galinha dos ovos de ouro, que é a Champions League. Se todas essas mudanças fossem feitas com a anuência da UEFA e mantendo o controle embaixo da sua asa, vocês podem ter certeza absoluta que a UEFA estaria do lado dos times, ok? E a grande prova disso, inclusive é um dos motivos que fizeram com que tudo isso fosse possível na mente dos times, é o fato de que no momento em que a UEFA pôde mostrar o seu poder e tentar manter uma competição justa, ela escolheu passar a mão na cabeça do Manchester City e tentar ter ele como aliado. Esse tiro saiu pela culatra, obviamente, porque o Manchester City viu, a própria UEFA passou uma imagem para todos os outros grandes clubes do continente, de que era fácil passar a perna nela, de que era fácil tomar o controle, de que o poder era muito mais pendente, estava muito mais pendendo para o lado dos times nesse momento do que para da organização. E aqui eu queria tocar num ponto que eu já vim falando no Twitter há algum tempo, que é o seguinte: eu não sou extremamente contrário à ideia de uma Champions League cada vez maior e com algumas vagas com critério de coeficiente histórico, com um ranking atual, alguma coisa assim. O que a gente tem que entender é que hoje é muito mais fácil você ir de Lisboa para Londres do que ir de Recife a Porto Alegre, por exemplo. Então não é um absurdo pensar que cada vez mais as rivalidades e as competições que envolvam mais de um país aqui na Europa possam ser possíveis e viáveis financeiramente. Não só para as equipes, mas para os torcedores também. Então esse é um movimento natural. Levando isso em conta, a UEFA vai ter que ceder de algum lado e vai ter que montar alguma forma que garanta não só a aliança dos times grandes, mas também que consiga comportar e dar uma continuidade para os times pequenos.
O que eu tinha na cabeça com esse coeficiente de ranking histórico e ranking atual? Você vai pegar, por exemplo, a gente pode falar do Liverpool, como a gente pode falar do Manchester United, por exemplo, em uma temporada em que ele termina em sexto lugar e não classifique para Champions. É ruim para o time? É, mas é ruim para Champions também, que vai perder a visibilidade de uma das equipes com mais torcedores no mundo. Isso vai ser ruim tanto para o Manchester United quanto para o Midtjylland, que vai ter um time a menos e vai ter uma competição que vale menos. Esse é um lado. Outro lado também que é bom citar é o lado, por exemplo, da Atalanta, que nesse momento vem fazendo uma campanha regular mais uma vez no campeonato italiano, está disputando uma vaga e pode se classificar a terceira Champions League seguida, mas ainda não é um time que tem a estrutura para se garantir nesse nível. Então vamos falar que aconteça um desmanche, por exemplo, na Atalanta e eles não se classifiquem para a Champions no ano que vem. O coeficiente atual da Atalanta é alto se você pensar nos últimos 5 anos, então talvez ela merecesse a oportunidade de ter a continuidade no quarto ano, justamente para esse trabalho não ser destruído e ter que começar do zero. Isso aí também pode ser uma premiação pela regularidade no passado recente. Essa é uma das ideias que a gente pode ter. Então, assim, enquanto você vai pensar numa expansão da Champions, que é natural, e o aumento de datas também, você tem que pensar que o estrago está feito e a modernidade está na nossa frente. Há de se achar um bom senso, e que esse bom senso ele penda mais para o lado da meritocracia, com um pouco de aceitação de que aquelas grandes equipes são grandes demais para falhar, até pelo bem do campeonato, do que a ideia de que a gente garanta essas equipes e complete com algumas outras só para dar uma ideia de que é algo democrático, ok? Essa queda de braço ela ainda vai render muitos capítulos, principalmente nos próximos dias e semanas. Você pode acompanhar com a gente no Twitter, que fica aparecendo aqui em cima, Rádio LFCBR, a gente está comentando bastante sobre isso, e as lives que a gente faz na Roxinha. Pois é, tem live lá quase todo dia. Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso durante a semana. Tudo que for saindo, que for atualizado, nós vamos comentar, ok? Obrigado para quem assistiu esse vídeo. Se você não seguiu o canal ainda, siga aqui embaixo